transbordar. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Então, o que eu quero dizer para você? Prepare-se, porque Deus quer transbordar na sua vida. Amém? Quem quer transbordar aqui, digam glória a Deus. Quem não quer transbordar, diga eu não. Então, todo mundo quer. Então, hoje eu vou ensinar vocês a transbordar do Senhor, aquilo que Deus tem na sua vida. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 4. Segundo, Deus do céu. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 em diante. 2 Reis 4. Verso 1 diz assim: certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois de entrar em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ele se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traz-me mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos na tua presença. Te pedimos, Senhor, nessa noite que tu venhas abrir o nosso entendimento, abrir os nossos tampões espirituais para ouvir a tua voz, retirar as escamas dos nossos olhos para enxergar através do teu prisma, fazendo com que a gente conheça a tua boa, agradável e perfeita vontade. Traga um raciocínio lógico dos céus nessa noite sobre nós, que nós possamos pensar como tu pensas, que todo pensamento mundano, todo pensamento terreno seja aniquilado pelo poder da tua glória nessa noite, e que teu Espírito possa falar aos nossos corações e trazer o entendimento aos nossos corações. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 14, verso 32 vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, também andemos em espírito. Diga assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Interessante, porque aqui Paulo coloca o espírito com letra maiúscula. Todas as vezes que você vê na Bíblia espírito com letra maiúscula, é uma representação do Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo assim: se vivemos no Espírito Santo, se vivemos com o Espírito Santo de Deus, então andemos pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, a verdade central disso tudo é que Deus, o tempo todo, Ele está querendo tirar a sua igreja do nível natural e levar a igreja para um nível sobrenatural. O sobrenatural nós só vamos conseguir compreender se nós andarmos no Espírito. Quem anda na carne dificilmente vai entender o sobrenatural. E quem anda na carne se torna cético. E os céticos jamais entendem as coisas espirituais, eles questionam as coisas espirituais. Eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana pelo WhatsApp, e o cara está maravilhado com o ChatGPT. Alguém já ouviu falar sobre ChatGPT, inteligência artificial?
onde essa inteligência artificial já faz até consulta, ela já diz qual é o tipo de remédio, diz qual é o teu tipo de problema, você só colocando algumas informações. Existem médicos nos Estados Unidos que estão usando a inteligência artificial para fazer as consultas. Se você quiser escrever um livro, o ChatGPT escreve um livro para você. Se você quiser fazer uma tese de doutorado, o ChatGPT faz a tese de doutorado para você. E o cara estava maravilhado, veja o que nós podemos fazer. Aí ele falou assim para mim, eu consegui decodificar o ChatGPT. Eu disse, enquanto você está querendo decodificar a inteligência artificial, eu quero decodificar as coisas espirituais do Senhor. A igreja não pode entrar nesse lugar. A igreja precisa continuar sendo espiritual. Nós não podemos deixar de ser espirituais. Aí ele falou assim para mim, mas entenda quanto essa ferramenta pode te auxiliar nas tuas pregações e quanto isso pode aumentar o público na sua igreja. Eu disse, eu não quero público, eu quero filhos. Públicos aplaudem enquanto você faz coisas boas. Quando você faz algo de ruim, elas vão embora. Filhos verdadeiros, quando você faz algo de errado, eles te cobrem e te cuidam. Eu disse, eu não quero um público para me aplaudir, eu quero filhos para caminhar junto comigo. E aí se encerrou o assunto. Queridos, nós precisamos sair do nível natural, porque se nós continuarmos no nível natural, da nossa mente natural, nós nunca vamos viver o sobrenatural de Deus. Podemos pregar sobre o sobrenatural, podemos falar do sobrenatural, podemos até ver o sobrenatural, mas nunca caminharemos sobre ele. E esse é um tempo, como eu falei aqui ontem à noite, que é um tempo de grande colheita. Quando nós falamos de primícias, é tempo de começar a colher todas as sementes. Então esse é um tempo de nós começarmos a colher sementes proféticas, palavras que foram lançadas sobre as nossas vidas. Nós só vamos colher sementes proféticas vivendo uma vida sobrenatural e no Espírito. Não entenda que você vivendo de uma forma natural nessa terra, você vai colher aquilo que Deus tem para você. O mundo vai te dar os frutos do mundo e o Senhor vai te dar os frutos do reino. E é o reino dos céus e não é o reino dessa terra. No reino dos céus há frutos que a traça e a ferrugem não corroem. No mundo em que vivemos, no mundo natural, a traça e a ferrugem derrubam tudo que você constrói. Quando você morrer, meu amado, minha amada, quando nós morrermos, tudo que construímos, tudo que conquistamos fica. Não vai junto. Então nós precisamos entender que nós somos trabalhadores da última hora, mensageiros da última hora, somos homens e mulheres chamados para mudar a história. Eu e você, nós, a igreja, não uma inteligência artificial. E o inimigo está fazendo com que a gente se torne cansados demais para buscar a face de Deus e interpretar a palavra do Senhor e buscar a face do Espírito. E falar do que o Espírito está falando, porque é muito fácil você entrar na internet, é muito fácil você buscar e fazer hoje uma pregação. E eu descobri que muitos pastores estão usando o ChatGPT para pregar nos domingos à noite. Irmãos, eu entrei naquele negócio para ver como é que é. Eu disse, oxalá o Senhor, quero ver como é que é esse negócio. Eu entrei lá e digitei lá uns negócios lá para ver o que dava, e no meu computador está dando erro direto. Não funciona. Eu disse, obrigado, Senhor. Porque eu não quero nem experimentar dessa porcaria. Eu quero experimentar da tua vontade. Eu quero experimentar do teu querer. Eu quero experimentar do teu espírito. Eu quero andar contigo de mãos dadas no jardim. Eu quero estar com você o tempo todo. Eu quero estar vivendo anelado a você. Eu quero estar perto de você. Eu quero sentir você. Eu quero ter uma convicção do teu espírito dentro de mim. Eu quero viver coisas sobrenaturais nesse dia. Chega de viver só no natural. Eu quero sair desse ambiente natural e eu quero voar com Deus. Já pensou, de repente, vocês veem o pastor Christopher voando? Um super-homem. Não, é o pastor Christopher voando. Aleluia. Viver coisas sobrenaturais. Sabemos que há duas dimensões para o homem, carne e espírito, natural e sobrenatural. E como igreja precisamos viver no governo do espírito e não podemos viver no governo do mundo e no governo da carne. Pois isso não agrada a Deus, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para se entregar na cruz do Calvário, para ressuscitar do mundo dos mortos e subir aos céus e inaugurar os céus para nós. Queridos, nós andamos nessa terra
voltando para casa. Nossa casa não é aqui, nossa morada não é aqui, nossa morada é com o Senhor. Agora você pode escolher esperar morrer para estar com Ele, ou você pode viver uma vida inteira, desde agora com Ele. Eu disse: Senhor, eu quero viver contigo todos os dias, até a minha morte. Para mim morrer é lucro, mas o meu viver é Cristo. Eu quero viver Cristo todos os dias. E viver Cristo todos os dias é se afastar das coisas terrenas e me aproximar das coisas espirituais. Mas ai, se aproximar das coisas espirituais, sabe, Bruno? Quanto mais próximo das coisas espirituais você está, menos as coisas carnais têm valor. E quando as coisas carnais não têm valor, nós começamos a deixar algumas coisas dessa terra para trás, porque isso não pode mais nos atrair. Quanto mais atraídos pelos olhos do Senhor, menos atraídos nós temos que ser pelas riquezas da terra. Fama, sucesso, dinheiro, carro, mansões, não há de se comparar em estar com Ele. Então precisamos entrar no sobrenatural de Deus, experimentar milagres, experimentar prodígios, experimentar maravilhas em nossas vidas, em nossas famílias, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês: se a economia vai mal, para nós que estamos no sobrenatural, nunca a economia estará mal. Nós podemos passar por privações, mas nós nunca passaremos fome, nunca passaremos a um ponto de ter que mendigar o pão, porque a palavra do Senhor diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Mas isso nós vamos encontrar estando com Ele. Olha só que interessante, no verso 6 de 2 Reis capítulo 4, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma, mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Deixa eu dizer para você, o sobrenatural de Deus sobre essa terra, como Abacuque vai dizer, que encherá a terra com a sua glória, assim como as águas cobrem o mar. Ele está dizendo sobre a terra do nosso coração, Ele está dizendo sobre todas as pessoas, enquanto as vasilhas que somos eu e você, enquanto nós que somos as botijas de óleo do Senhor, não estivermos totalmente cheias, Deus não vai parar de operar milagres. Se Deus parou de operar milagres, é porque nós deixamos de escorrer o óleo através de nós. Deus não faz milagres através de coisas, Deus não faz milagres através de paredes, Deus faz milagres através de você, Deus faz prodígios através de você. Deus não usa coisas, Deus ainda continua pegando seus filhos e suas filhas para transformar essa terra, para entregar para essa terra o que a terra precisa. Se queremos viver milagres, prodígios e sinais, é em nós, através de nós, que Deus quer fazer. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, olha só que interessante. José, ele estava na casa do seu pai, Jacó, e agora ele é vendido como escravo. Na casa do seu pai, ele estava no meio da congregação. A palavra do Senhor diz que era um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele estava na casa do pai, na congregação, no arraial de Deus. E agora ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito, e no Egito Deus continua sendo com ele. E de repente sobreveio sobre a terra uma grande fome, uma grande seca. E qual foi o único país, a única nação que tinha alimento? O Egito. Deixa eu dizer para você, se tiver uma pessoa como José nesse Brasil, pode haver uma seca no mundo inteiro, mas Deus vai nos abençoar através da vida de um justo, de um homem que anda no sobrenatural. Quem anda no sobrenatural vai alimentar multidões. Quem anda no sobrenatural vai levar para as multidões as necessidades que elas precisam. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus só vai parar de derramar do seu azeite quando todas as vasilhas estiverem cheias. Enquanto houver um homem no planeta, enquanto houver um homem nessa terra que não esteja cheio de azeite, Deus vai continuar derramando da sua glória. Mas para isso, nós precisamos escorrer do azeite que está em nós. Nós precisamos derramar do azeite que está em nós. E para isso nós precisamos de fé. Diga assim, fé. Mas fala com vontade, fé. O que é fé? A palavra fé, ela vem da palavra emuná. E a palavra emuná é crer e obedecer. Então fé é crer e obedecer. Quem tem fé em Jesus aqui? Você crê e obedece? Não, eu creio, mas não obedeço. Você não tem fé. Tem gente que tem fé em outros deuses e eles creem e obedecem aos outros deuses. Interessante que outras religiões, outras seitas que
que pregam não o nosso Senhor Jesus Cristo, eles creem tanto e obedecem tanto àqueles espíritos imundos, que aqueles espíritos imundos mandam eles pagar dinheiro e fazer trabalho em beiras de rua, e eles vão lá e fazem, crendo e obedecendo à voz do inimigo. E nós dizemos que cremos ao Senhor, mas não obedecemos à voz de Jesus. A palavra do Senhor diz que as minhas ovelhas escutam a minha voz e me obedecem. Quem está escutando a voz de Jesus nesses dias? Eu estou escutando. Se você está escutando, obedeça. Porque se você desobedecer, você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê e não obedece, ou se você crê e não obedece, você não está agradando ao Senhor. Então você já passou pela situação de às vezes ter que fazer algo que você não queria fazer, mas você fez porque você crê e obedeceu? Acho que todos nós já passamos por algum momento assim. E talvez, queridos, e somente talvez, nós estamos passando por um momento na terra que nós estamos recebendo uma impressão de Deus e uma informação, uma voz e um direcionamento do Espírito Santo. E nós vamos ter que crer e obedecer essa voz. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você está recebendo uma direção do Pai, obedeça. Obedeça. E caso positivo, se você entendeu, e que você recebeu uma palavra do Senhor, mas você não entende por que Ele te pediu, mas você vai fazer isso por questão de obediência, você vai entender no futuro que Deus vai fazer coisas grandes através de você. Às vezes nós vamos ter que rejeitar algumas coisas dessa terra para viver coisas maravilhosas com Deus. E hoje é o dia de nós enchermos a nossa vasilha, não até a metade, não até o topo, mas até transbordar. Nós precisamos transbordar do óleo de Deus. E esse texto de 2 Reis, capítulo 4, ele retrata muito bem sobre o transbordar do óleo. O óleo é unção. Então nós precisamos, quando a Bíblia fala sobre óleo, ela está falando sobre unção. Diga assim: o óleo é a unção. Não está na Bíblia, mas segundo as heresias de Christopher, está lá unção e outros não são. Amém? Então nós precisamos de unção. Quem é aqui? Primeiro, para você ter unção, você precisa saber quem você é. E sabe o que é interessante? Que esse episódio da viúva, ela começa dizendo quem ela era. Ela diz assim: certo dia, verso 1, a esposa de uns discípulos dos profetas suplicou a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Eliseu era a esposa de um servo teu. Ela sabia quem ela era. Isso fala de identidade. Nós precisamos nesses dias restaurar nossa identidade. E restaurar nossa identidade é falar a verdade. Todas as vezes que você mente diante das situações, você se torna um mentiroso e você mostra a tua identidade e a tua paternidade. Mentira mostra a paternidade que você tem. Filho da mentira é filho de quem? Do diabo. Porque o diabo mente desde o princípio. E quem mente é filho do diabo, como está lá em 1 João. Os filhos de Deus são filhos do quê? Da verdade. Então, se nós somos filhos, a nossa identidade é falar a verdade. Talvez essa viúva podia ter dito assim: não, olha, eu sou a esposa do fulano de tal profeta. Você está lembrado? Que era profeta também. E mentir a situação ao qual ela estava. Muitas vezes Deus quer que você chegue diante dele e fale a verdade. Não maqueie a verdade diante de Deus. Não seja mentiroso diante do Senhor. Não seja mentiroso diante dos homens. Quando você não assume seu papel de cristão diante dos homens, você está mentindo. Você sabia disso? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que tiver vergonha de falar de mim diante dos homens, eu terei vergonha de falar dele diante do... Ai, ai, ai. É Bíblia, irmão. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Por que temos vergonha de falar a verdade? Por que temos vergonha de dizer que somos cristãos? Por que temos vergonha de dizer que estamos na igreja? E quando nós temos vergonha de falar quem somos, nós temos vergonha de trazer as botijas para dentro de casa.
essa mulher, ela disse: eu não tenho mais nada a não ser uma vasilha de azeite, eu vou morrer, meus filhos vão ser levados como escravos. Olha só, uau, isso aqui veio agora, não está aqui. Isso veio agora. O Senhor diz assim: quando nós mentimos diante dos homens, os nossos filhos se tornam escravos do mundo. Quando nós mentimos diante dos homens, os nossos filhos se tornam escravos do mundo. E era isso que ia acontecer com essa mulher. Se ela não falasse a verdade para o profeta, seus filhos seriam levados como escravos. A situação das viúvas naquele tempo era muito difícil. E aquela viúva se encontrava numa situação de muita penúria, de miséria. Ela precisava pagar as dívidas, senão seus filhos seriam escravos. E a mulher, ela ao ver Eliseu, ela fez o relato da sua situação. E o profeta perguntou o que ainda restava. E ela disse: o que sobrava? Apenas uma botija de azeite. Ou seja, não era suficiente para pagar a dívida, não era suficiente para manter a sua casa, não era suficiente para nada. E Eliseu agora diz para ela: pegue todas as suas vasilhas, que você conseguir, inclusive aquelas que os seus vizinhos puderem emprestar. E depois que ela entrasse na casa, ela pudesse agora se fechar no seu quarto e derramar o azeite. Mateus 6,6, coloca ali, Nadab, Mateus 6,6. Aleluia. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente, pleno, até o topo, até transbordar. O que essa mulher fez? Ela foi para agora o quarto. E dentro do quarto agora Deus começa a trazer a recompensa. Isso fala de intimidade. Se alguém for falar de Jesus para alguém e não falar da intimidade com Jesus, essa pessoa é falha. A forma de mudar a vida de pessoas é a intimidade. Nós precisamos fazer com que as pessoas se tornem íntimas de Jesus. E a pergunta nessa noite: você tem intimidade com Ele? Esse cara falou assim para mim: pastor, eu gastei nos últimos 3 meses de 12 a 18 horas por dia estudando o ChatGPT. Eu pensei: uau, que perca de tempo. E aí eu perguntei para ele: quantas horas por dia você gastou orando? Ele disse: eu tenho orado. Eu disse: parabéns, parabéns, você tem orado. Aí ele veio reclamar: eu estou desempregado, eu não consigo emprego. Claro, a preocupação com ele é a inteligência artificial e não o Senhor. Tranca-te no teu secreto, e aquele que te conhece no secreto te recompensará. A recompensa vem na intimidade. Na Bíblia, o azeite e o óleo são os símbolos da unção do Espírito Santo. E esse era um sinal real e palpável da presença de Deus na pessoa dentro de um ambiente. Temos uma analogia: o azeite da viúva que Eliseu multiplicou é como o derramado Espírito na vida da igreja e na vida dos cristãos nesses dias. Se depender só de Deus, o azeite nunca vai parar de escorrer. Mas deixa eu dizer para você, nesses dias que estamos vivendo, não depende mais de Deus, depende de nós. Porque Deus quer escorrer o azeite através de você, amém? Diga assim: Deus quer escorrer o azeite através de mim. Mas para isso você precisa estar disponível. Deus não vai escorrer azeite através de você se você não se disponibilizar. Então nós precisamos nos disponibilizar, estar disponível, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Quando ele chega para o profeta e diz assim: quem enviarei após mim? O profeta diz: ei, olha para mim, envia a mim. Quem se colocar na brecha? Ei, eu me coloco na brecha. Quem nesses dias está disponível para ir adiante do Senhor? Quem nesses dias está disponível para se colocar na brecha? Agora deixa eu perguntar uma coisa: aonde João Batista pregava? Aonde João Batista pregava? No deserto. Por que ele pregava no deserto? Porque no deserto é a manifestação do sobrenatural. No deserto você não está dentro de palácios. No deserto você não está no meio de lugares ricos. Aonde Deus se manifestou para Jesus? Aonde Deus se manifestou para Jesus?
No deserto, aonde a coluna de fogo foi colocada para esquentar o povo à noite, aonde a nuvem de glória era colocada durante o dia. Sabe o que Deus está dizendo? Se separe do Egito, se separe do mundo, vá para um lugar aonde você me encontre. Porque se depender só de Deus, o azeite não vai parar. Mas Deus está dizendo, depende de mim. E uma ordem de Deus para nós nesses dias é: enchei-vos do Espírito. Estais cheios do Espírito. Será que nós estamos cheios do Espírito? Será que nós estamos bem espiritualmente? Abra comigo lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Ah, cara, eu estou querendo voar, velho. Uau. 2 Coríntios 4, 7. Que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, botijas, para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Ou seja, que Jesus seja revelado através da nossa vida, que Jesus seja revelado através das nossas atitudes, que Jesus seja revelado através das nossas palavras, que Jesus seja revelado por você aonde você estiver, seja na mesa de um empresário, seja na escola, seja na rua, seja no mercado. Nós precisamos revelar a Jesus através do nosso corpo, através das nossas vidas. Será que a sua vida revela Jesus? Quando alguém olha para você e diz: ah, ali vai um cristão. E aí ele continua: pois nós mesmos que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Jesus quer se manifestar em você, nesse corpo que está aí. Entenda, Ele quer pegar o teu espírito, quer encher o teu espírito e se manifestar através de você. Uau, obrigado pelo glória a Deus. E aí ele continua: na mesma maneira que em nós opera a morte, entretanto em nós a vida. Assim está escrito: crie, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo Uau! Olha só, interessante que aqui agora Paulo coloca espírito com letra minúscula. Ele está falando: o meu espírito, o meu eu creu, o meu eu obedeceu, o meu eu tem fé. E é por isso que eu falo dele com convicção, é por isso que eu falo de Jesus em todo o tempo, é por isso que eu não paro de falar dele. Nós precisamos encher a nossa vida com ele. Crie, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Verso 14: temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas, diga assim: a graça vai alcançar mais e mais pessoas. Levante as tuas mãos assim e profetize: a graça vai alcançar mais e mais pessoas em São Francisco do Sul. Vamos declarar mais uma vez bem alto: a graça vai alcançar mais e mais pessoas em São Francisco do Sul. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome de Deus. Glória ao que está sentado à direita do Pai, o nosso Senhor, o Messias Jesus. Aleluia! Arabadabaxarabadai. Eu creio,
Nós te adoramos, Jesus. A tua graça vai adoramos, alcançar, eu creio. Santo, santo é o teu nome. Deus Santo está é teu dizendo nome, cheio Senhor. até em cima, não até a metade. Deus está dizendo cheio até transbordar, não só até o topo. É transbordar de Deus nesses dias. Talvez a nossa situação está parecida com dessa mulher. Talvez estamos passando por pressões, opressões, batalhas que nós nunca antes passamos. Mas tudo isso é para extrair de dentro de nós o melhor azeite. Deus não deseja uma situação de lamúria para a tua vida, porque Ele tem muito azeite para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Enquanto você precisar, Ele está disposto e pronto para derramar. Mas para isso você tem que querer. Se você quiser, Ele vai fazer. Deus não vai fazer nada que você não queira. E por isso que nós temos que nos colocar à disposição. O problema é que nós estamos fugindo do propósito, estamos fugindo da face de Deus, estamos fugindo de fazer o que Deus está pedindo. Por quê? Porque Deus está pedindo que a gente faça coisas que nós não queremos. Deus está pedindo para a gente fazer coisas que nós não gostamos. Deus está pedindo para a gente fazer coisas que muitas vezes vão ter que deixar alguns benefícios terrenos de lado. Se atrás eu conversei com uma pessoa e disse assim: pastor, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a igreja. Eu disse: então, você nunca vai ter tempo, porque Deus é o dono do tempo. Se você está dizendo que você não tem tempo, você não tem Deus. Aí disse: não, eu sou cristão. Eu disse: não, você não é cristão, porque todo cristão não pode dizer que não tem tempo. Nós colocamos o nosso tempo como desculpa para fazer aquilo que precisamos fazer. Nós enchemos o nosso tempo com tantas coisas, mas não enchemos o nosso tempo com Deus. Quanto tempo você perde no Instagram? Quanto tempo você perde vendo vídeos na internet? Quanto tempo você perde vendo novela? Quanto tempo você perde no Netflix? Quanto tempo perdemos vendo futebol? Nós não conseguimos dizer não para as coisas dessa terra, para fazer as coisas dos céus, e queremos que Deus venha. Como é que Ele vai vir? Me explica como Deus vai vir para um povo que não está disponível, para um povo que não quer. Deus só vai vir para quem quer. E eu disse: Deus, nesses dias eu quero, Senhor. Sexta-feira da semana passada, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que está difícil a vida de vocês? Pega o meu exame de sangue e receba o recado que eu recebi do laboratório. Pega a semana passada tudo que aconteceu na minha casa. Pega a minha situação financeira desse mês. Pega todas as batalhas que eu tenho passado esse mês. Eu estava sexta-feira, semana passada, chorando em casa, desesperado, dizendo: Deus, quando isso vai acabar? Entra outra semana, meu sogro ele fica doente. E tudo parece que está desmoronando ao nosso redor. E você diz assim: Senhor, o que é que eu faço agora? Ele disse: faça algo a mais, porque o que você está fazendo ainda é pouco. Eu disse: Deus, ainda tem que fazer mais? Tem. Deus, Tu és o Senhor do tempo. Então tá, vou acordar todos os dias de manhã, 5:30 da manhã. Se você quer dormir, irmão, durma. Eu quero buscar presença. Na presença eu me fortaleço, cara. Eu disse: então eu quero viver o Teu propósito. E aí me veio na mente o livro Uma Vida com Propósito. E eu disse: eu vou fazer todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã, uma live falando sobre a vida com propósito. Uau! Sabe quem é o cara mais abençoado dessa live? Porque eu estou fazendo algo. Sabe o que eu mais ouço das pessoas? 30 minutos de live é muito tempo para mim. Se você não tem 30 minutos para Deus, você não vai ter uma eternidade para Ele. Me desculpa falar isso. Se você não consegue tirar 30 minutos do seu dia hoje para Deus, como é que você quer tirar uma eternidade inteira com Ele? Estou cansado para ir para a igreja porque eu fui para a praia. Então você vai estar cansado para ir para o céu, meu irmão. Estou cansado porque eu recebi visita. Então você vai receber visita, não de Deus, na sua casa. Se estamos cansados para buscar o Senhor, se estamos cansados para fazer algo para Deus, que Deus que nós estamos servindo? Deus revigora as nossas forças. Deus nos sustenta. Deus é aquele Deus que vem com unção e renova as nossas forças. Se nós não cremos nisso, que Deus que nós estamos crendo? Que Deus que estamos servindo? Xaralamadai. Xaralabadassuri odorabai.
Quando você precisar, Ele vai estar disponível, mas Ele vai estar disponível para quem quer. Quando um filho ele recebe a unção de Deus, ele possui 3 características. Primeiro, a coragem de fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Você já viu que a gente diz assim, ai, que bom seria se tivesse isso. Sabe por que a gente fala isso? Porque a gente não tem coragem. E aí aqueles que têm coragem de fazer, a gente critica. Sabe por que a gente critica? Porque nós não temos o mesmo empenho, a mesma unção e a mesma vontade de Deus de fazer aqueles que querem fazer algo para o Senhor. E aí nós criticamos quem faz algo para o Senhor. É por isso que os saduceus, os fariseus e os escribas, eles criticavam a Jesus, porque Jesus fazia o que ninguém queria fazer, que era buscar a face de Deus. Comece a buscar Deus para ver se não vai vir crítica. E se vier crítica, fique tranquilo, você está no caminho certo. Porque no caminho de Deus vai vir crítica dos críticos. Eu disse, Senhor, eu quero te buscar. Pode me chamar de louco, pode dizer que eu sou doido varrido, pode falar mal de mim, mas para mim o importante é você. Para mim o importante é estar contigo. Porque se eu estiver contigo, eu estou com tudo na minha vida. Coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Coragem para colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Deus está buscando filhos corajosos nesses dias. A outra característica de um filho que tem unção, o amor por aquele que não merece. Se atrás uma pessoa falou para mim, como vocês aguentam? Eu disse, nós aguentamos porque amamos. Porque quem tem a unção ama. Porque uma das maiores unções de Deus é amar até aquele que te ofende. É beijar até aquele que te ofende. É beijar até aquele que te trai. É colocar na mesa Judas sabendo que ele vai te trair. Porque até o último momento o amor é perdoador. E quem muito perdoa, muito ama. E quem muito ama, perdoa. E isso é a graça. E qual é a outra característica? A visão para ver o impossível. Porque aquilo que é possível a gente faz, mas aquilo que é impossível, o Espírito de Deus vai fazer. Então que abram-se os nossos olhos nesse dia para fazer o impossível acontecer. E o impossível está em Deus. Então ter coragem de fazer algo, ter um amor pelas pessoas que não merecem e a visão para ver o impossível. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Se há pouco poder de Deus em sua vida, eu quero que você dê atenção para essa noite. Se há pouco poder de Deus na sua vida, vai depois lá no Facebook, assista de novo essa palavra e veja o que você precisa fazer. Se você deseja receber o azeite de Deus, se você deseja receber a presença, se você deseja receber a unção de Deus em sua vida, nunca se isole, busque pessoas de fé para estar perto com você. Não ande sozinho. Essa mulher, ela não andou sozinha. Ela foi atrás de gente que olhava para ela e falava para ela o que ela precisava fazer. É que às vezes nós estamos indo atrás de pessoas pedindo aquilo que eu preciso e não fazendo aquilo que eu preciso. Se você vai atrás de alguém e se alguém te dá o que você precisa e não te manda fazer o que você precisa, provavelmente essa pessoa não é de Deus. Deus sempre vai mandar a gente fazer algo que precisamos fazer. Ei, deixa eu falar uma coisa. O profeta em 1 Reis capítulo 17, ele deixa cair fogo dos céus, consome o altar de Deus, consome o altar de Baal, mata os profetas, faz um labassúria de errar louco. Você acha que para um profeta dissesse assim, chega o azeite da botija, tu acha que não era fácil? Sim ou não? Claro que era. Ele podia ter dito que se encham as botijas de azeite. Ela disse, não, a primeira coisa que ele falou, vai na casa dos teus vizinhos, vai na casa dos teus parentes, vai na casa de todo mundo e busque o maior número de botijas que você encontrar.
Se você deseja receber o azeite de Deus, não se isole, busque fazer o que precisa ser feito. Vá atrás de gente de Deus que direcione a sua vida, o que você precisa fazer. Se você deseja receber o azeite de Deus em sua vida, nunca se entregue diante do seu problema. Olha só, agora continuando lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso interior esteja se degradando, o nosso exterior esteja se degradando, desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo de que os que não se veem são eternos. Se você deseja receber o azeite de Deus na sua vida, não se entregue, não desanime, não se desmotive, busque uma motivação, busque um entusiasmo do Espírito Santo de Deus. A situação dessa mulher era tão grave que o caminho mais rápido e mais fácil para resolver o problema era entregar os filhos como escravos, para pagar as dívidas. Se você deseja receber o azeite de Deus em sua vida, permaneça na posição de humildade. Seja humilde. O orgulho foi o que tirou o homem do jardim. Seja humilde. Você pode ter todas as riquezas do mundo, você pode ser o cara mais rico do mundo, mas continue com a humildade de Deus dentro de você. Essa mulher, ela foi humilde. Ela se colocou numa posição de humildade. Ela reconheceu que o profeta era o seu Senhor. Ele disse: olha, o meu marido servia ao Senhor. Seja humilde, querido. Nós estamos nos tornando muito prepotentes e arrogantes a um ponto de não nos colocarmos em humildade diante dos homens, e diante dos líderes, e diante das pessoas. Nós sempre queremos achar que sabemos mais do que todo mundo. Se você deseja receber o azeite de Deus em sua vida, obedeça sempre e creia sempre. Isso é fé. Eu gosto da recomendação de Eliseu, quando ele diz lá em 2 Reis capítulo 3, peça muitas vasilhas, peça muitas botijas, peça muitas alforras. Ou seja, não são poucas. Tenha expectativa. Se você parou de sonhar, volte a sonhar, irmão. Eu tenho uma expectativa de Deus nesse lugar, e eu disse: eu não vou parar de trabalhar antes de cumprir a expectativa, e eu sei que essa expectativa vem do Senhor. É o Senhor que coloca todos os dias na minha vida uma expectativa por aquilo que Ele quer fazer. E eu tenho trabalhado arduamente na minha vida para ver isso acontecer, para ver o sonho de Deus na minha vida, para ver aquilo que eu espero nele acontecer. E a expectativa de Deus sempre vai ser maior do que as suas. Essa é uma lição que nós podemos retirar desse episódio, é que o azeite seria derramado de uma forma sobrenatural. Era algo incompreensível para a mente humana. O que Deus quer fazer para você é incompreensível. Apenas deixa acontecer. Deixa acontecer. Mas faz a sua parte. Não é nem hoje, nem amanhã, nem nunca pela ciência. O homem até não pode explicar a multiplicação do azeite, dos pães, dos peixes, do vinho, porque isso é coisa de Deus, e coisa de Deus só mistério. Só quem conhece os mistérios e o coração de Deus é que entende o que Deus está fazendo. Então você olha ao seu redor e você diz assim: ai, cadê aquilo que Deus falou que ia fazer? Deixa eu falar para você. Deus quer criar primeiramente dentro de você o ambiente para Ele fazer aqui fora. E Deus não vai fazer nada sozinho. Deus não vai fazer em você sozinho. Deus, Ele é um Deus coletivo. Se nós queremos caminhar sozinho nesses dias, você não vai cumprir o propósito. Deus é coletivo. É na coletividade que Deus faz. O problema é que nós não somos coletivos. O problema é que nós não somos inclusivos, nós somos exclusivistas, nós excluímos as pessoas, achamos que só temos que andar com A, B ou C. Deixa eu dizer, às vezes você vai andar com D e com E, você vai ver que existem coisas boas no E e no D também. No reino de Deus não há espaço para exclusivistas. No reino de Deus há espaço para pessoas que incluem. A religião ela é exclusiva, ela diz quem pode e quem não pode. O reino de Deus ele é inclusivo. Vinde a mim, todos que estáis cansados
e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Deus está mandando vir a todos. Quando a religião expulsava as criancinhas, Deus dizia assim: deixe vir as minhas criancinhas, porque a elas pertence o reino dos céus. Enquanto a religião expulsava os cobradores de impostos, Jesus ia jantar no cobrador de impostos. Nós excluímos demais as pessoas das nossas vidas. Quando Jesus encontrou-se com Nicodemos, ele disse que a ação do Espírito Santo era um mistério. E somente pela fé que nós podemos aceitar a ação livre e soberana do Espírito Santo de Deus em nós, ou seja, com a obediência e com a crença nele, nos enchendo até transbordar. Se você deseja receber a unção e o azeite de Deus em sua vida, faça a sua parte, prepare-se para receber a unção da multiplicação. Deus não vai fazer nada sem que multiplique. Olha só que interessante, estava todo mundo com fome, os discípulos: Senhor, o que faremos agora? Há uma grande multidão, as pessoas estão com fome. E aí ele pergunta: o que temos para comer? E vem um menininho e diz assim: eu tenho 2 peixinhos e 5 pães, 20.000 pessoas, queridos. Mal e mal aqueles 2 peixes, aqueles 5 pães, talvez alimentariam 3 pessoas. Então você pode estar dizendo assim: o meu salário é baixo, o meu tempo é baixo, a minha vida não é nada, eu não tenho nada. Mas Deus está dizendo: o pouco que você tem, se você colocar na minha mão, eu multiplico. E eu não multiplico para 1, para 2 e para 3, eu multiplico para uma multidão. Deus está querendo pegar a tua vida para multiplicar a unção para essa cidade. Essa cidade precisa de um homem e de uma mulher que entregue nas mãos de Deus aquilo que tem. Ela obedeceu, o menino obedeceu. Essa mulher pegou seus filhos, trancou-se na sua casa e foi encher aquele monte de vasilhas. Meu Deus, Deus nos deu uma mente de obediência nesses dias. Estamos retendo aquilo que Deus está pedindo para nós entregarmos. Retemos os nossos dízimos, retemos as nossas ofertas. E achamos que Deus vai abençoar a cidade. Não, querido, não vai, querido. Deus quer te usar muito mais do que o seu dízimo e sua oferta. Muito mais do que isso. Deus não quer nem limitar o seu dízimo. Se eu fosse limitado pelos meus dízimos, seria legal, porque os meus dízimos são menores do que eu oferto todos os meses. Ela foi diretamente fazer a sua parte no milagre. Tomar a bênção de Deus, não somente para receber, mas para fazer acontecer. Sabe, querido, você tem que sair daqui essa noite e ir para a sua casa. Vá para a intimidade com o Senhor. Vá fazer o que Deus está nos pedindo para fazer. Faça a sua parte com fé, com dedicação, com obediência. E se você fizer isso, deixa eu te dizer uma coisa: se prepare para ser surpreendido daqui a uns dias, porque Deus vai nos surpreender. E Deus vai surpreender aqueles que obedecem e que creem. Eu tenho que falar para todas as pessoas nesses dias: nós vamos viver o extraordinário. E eu estou crendo nisso. Pastor, você já está vivendo? Estou nem perto, mas estou vendo. Estou caminhando para viver isso. A unção de Deus é para todos. Diga assim: a unção de Deus é para todos. Quantos vasos existissem naquela casa, quantos vasos estivessem ali disponíveis, seriam cheios pelo azeite que se multiplicava ilimitadamente. Uau. Quanto mais pessoas nós trazemos para a casa de Deus, mais azeite vai sair. Quanto mais pessoas nós falarmos de Jesus e trazermos para a casa do Senhor, mais unção o Senhor vai descer. Às vezes perguntamos: por que Deus não vem com unção de cura, de milagres, prodígios e sinais? Porque Ele não quer tocar em crentes. Você já está aqui. Ele não precisa tocar em você, Ele precisa tocar em quem está lá fora, cara. Enquanto nós não trazer quem está lá fora, como é que haverá multiplicação de azeite e de unção? Joel 2,28 fala que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos, promessa pela qual Pedro se recorda no dia do Pentecostes. Nós estamos em tempo de Pentecostes, tempo do derramar do Espírito. E assim podemos ter a certeza de que o Espírito Santo é para todo cristão, e não só para todo cristão, para todas as pessoas que querem estar na presença. Pode parecer loucura, queridos, mas o Espírito de Deus não é só para nós que estamos aqui dentro. O Espírito Santo de Deus é para todos. É para o espírita, para o católico, para o umbandista, para o ateu, para o agnóstico.
O Espírito de Deus é para todos, mas o Espírito de Deus só vai ser derramado para todos quando nós deixarmos o azeite de Deus escorrer através de nós. Então eu tenho que estar disponível. Se você deseja receber o azeite de Deus em sua vida, queira mais de Deus até o fim. Não esteja satisfeito com o que você tem. Naquela sexta-feira, quando eu recebi o meu exame, que eu estava sozinho em casa, cara. O pastor tinha acabado de sair, né? Tinha ido para Joinville, né? Fazer, sei lá, sair de casa. Ela me abandona de vez em quando. Só para mim ficar com saudades. Ela chega em casa, eu encho ela de beijo. Te amo. E eu, quando recebo aquele recado, cara, me deu uma angústia tão grande no meu coração, porque quando eu li o nome da doença, eu já fiquei meio assim, meu Deus, vou morrer. Aí Deus disse, vai, com certeza, a única certeza que nós temos nessa terra é que nós vamos morrer. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso. Mas a doença não pode me parar. A dor não pode me parar. Os problemas financeiros não podem me parar. Os problemas familiares não podem me parar. O mundo não pode me parar. Eu quero buscar Ele até o fim, até a minha morte. Deus só parou de fazer a parte dele quando não tinha mais pessoas, ou seja, quando não tinha mais vasos, não tinha mais pessoas para fazer. Deus não vai parar de fazer enquanto tiver homens dispostos a fazer algo, a derramar do azeite. Deus vai continuar derramando. Vai continuar derramando, Ele vai continuar derramando o seu poder, Ele vai continuar multiplicando milagrosamente aquilo que Ele tem em nossas vidas. Ele vai multiplicar as tuas finanças, Ele vai multiplicar o teu tempo, Ele vai multiplicar os teus negócios, Ele vai multiplicar a tua família, Ele vai multiplicar o teu ministério, Ele vai multiplicar os teus dons. Hoje as pessoas querem receber a unção pela internet, pelo vídeo, mas a unção ela se transmite por contato. E é contato imediato com Ele. Os vídeos vão te ajudar a entender, mas só a intimidade vai te fazer entender plenamente o que Deus quer fazer. Se você deseja receber o azeite de Deus em sua vida, cumpra seus compromissos com Deus. Quantos compromissos você falou que ia ter com Deus e você desistiu? Quantas pessoas vêm assim, pastor, deixa que eu faço. 3 meses depois, pastor, eu não quero mais. Querido, quando você faz um compromisso de trabalhar na igreja, não é comigo, é com Deus. E aí você quer que Deus multiplique na sua vida e você desiste daquilo que Deus colocou na sua mão? As pessoas chegam assim, não, porque Deus me deu isso, eu vou fazer isso. E elas começam a fazer, aí às vezes ela vai um ano bem, depende do outro ano, vem o desânimo. Claro que vai vir desânimo. Quem disse que trabalhar para Deus é fácil? Você acha que eu nunca me desanimei? Você acha que eu nunca tive vontade de ir embora? Vocês acham que eu nunca tive vontade de largar o meu ministério? Claro que sim, eu sou homem. O próprio Cristo fala para Deus, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque eu não estou aguentando. O verbo encarnado, a palavra encarnada, o Deus vivo em carne, teve dificuldade. Por que você acha que nós não vamos ter dificuldades? É óbvio que as dificuldades vão vir, mas elas não vêm para você desistir, elas vêm para a perseverança, para que você viva o sobrenatural. E tem gente que está perdendo o sobrenatural porque está desistindo do ministério, do chamado, do serviço. Ah, eu vou trabalhar na sala das crianças, trabalho 2 meses, não quero mais. Ah, eu vou trabalhar na porta como diácono, trabalho 2 meses, não quero mais. Ah, eu vou ajudar na limpeza da igreja, oferta 2 meses, não oferta mais. E quer que Deus faça como algo na vida dele se você não permanece? Quem deseja receber o azeite, cumpra seu compromisso com o Senhor para desfrutar das bênçãos abundantes. O compromisso dessa mulher, não saia desse lugar até que todas as vasilhas estejam cheias. Deixa eu dizer para você, não saia do teu chamado até que essa cidade seja plena do conhecimento de Deus. Ah, eu quero desfrutar. Agora eu estou ganhando dinheiro, eu vou desfrutar. Cara, você pode desfrutar, mas não deixe o teu compromisso com Ele. Não deixe. Lembre-se da situação dessa mulher antes. Seus filhos seriam vendidos como escravos. Agora
Agora aquela pobre viúva tinha não somente 2 filhos perto, mas também tinha o sustento para desfrutar com eles. Quer desfrutar com o Senhor? Permaneça, permaneça, permaneça. Não há desfrute sem ficar com Ele, não há desfrute sem estar nele, não há desfrute sem servir. Queridos, nós não fomos chamados para vir para um culto, ficar sentados, nós fomos chamados nessa terra para ser serviço, para o serviço. O homem foi chamado para o serviço de Deus. Deus colocou o homem no jardim para que cultuasse naquele lugar. Deus colocou o homem no jardim para que guardasse aquele lugar. Deus colocou o homem para que servisse no jardim. Deus te colocou nessa terra para servir pessoas, e servir pessoas é através do ministério, irmão, através do chamado. Quer viver o sobrenatural? Cumpra o teu chamado, não desista. Se você pensou, entrou nessa noite, eu vou desistir, deixa eu dizer para você, Deus está dizendo, eu estou a ponto de derramar sobre você algo extraordinário, então não desista. Aleluia, aleluia. Eu não vou desistir, irmãos, diga, eu não vou. Aleluia, Deus faz, e Ele faz muito mais do que pedimos e do que pensamos. Porque os pensamentos que eu tenho sobre vós são maiores do que os vossos pensamentos. Os caminhos que eu tenho são maiores que os vossos caminhos. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Até a eternidade. Vai até a eternidade, sabe, Nova Casa de Judá, prepare-se. Sabe, famílias dessa igreja, preparem-se. Sabe, irmãos, preparem-se. Sabe, jovens, preparem-se. Sabe, meninos, preparem-se. Sabe, velhos, preparem-se. Sabe, líderes, preparem-se. Sabe, filhos, preparem-se. Sabe, crianças que estão lá dentro, preparem-se. Porque o azeite vai jorrar. Mas vai jorrar para quem estiver preparado. Eu disse, eu quero me preparar nesses dias. Falei, Senhor, eu quero estar preparado para receber nesses dias. Chega de viver a míngua, chega de viver como escravo, eu quero viver como um filho. Falei, chega. O que é que eu preciso fazer? Acorda às 5:30 da manhã e vai fazer uma live falando sobre propósito. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar sobre propósito nessa vida inútil que eu estou vivendo? Essa tua vida não é inútil, ela só é inútil se você pensar que você é inútil. Você não é inútil quando você está nas minhas mãos. Há uma utilidade da minha igreja nas minhas mãos. Quando vocês se colocam em minhas mãos, eu faço algo extraordinário. Eu trago a existência. Ei! Meu Deus! Uou! Uou! O azeite vai jorrar, preparem-se. Deus quer te encher, preparem-se. E para concluir, amados, o azeite é derramado sem limites. Diga assim, o azeite é derramado sem limites. João 3,34 vai dizer, porque Ele dá o seu Espírito sem limites. Não há limite do Espírito Santo de Deus. O azeite é derramado à medida da disponibilidade. Diga assim, o azeite é derramado à medida da minha disponibilidade. Uau! Eu estou disponível, Senhor. O azeite só para de correr quando todo mundo estiver cheio. Enquanto estiver uma pessoa nessa cidade que não conhece ao Senhor, o azeite vai continuar escorrendo. Por isso que nós não vamos parar antes de que a glória de Deus encha essa terra, assim como as águas cobrem o mar. Nós não podemos parar enquanto tiver uma alma no mundo que não conhece ao Senhor. Nós não podemos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todos os povos, todas as nações. Ide. Até que chegue o tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas. Atos 3:21. Então, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que nesse dia o Espírito Santo de Deus, ele está derramando algo sem limites. O Espírito de Deus é derramado pelo poder de Deus, pela mão dele.
O Espírito Santo é derramado sobrenaturalmente, não tem como explicar. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre todos. O Espírito Santo de Deus é derramado até te encher e até te transbordar. E o Espírito Santo de Deus é derramado sobre os sedentos. Ou seja, tenha sede, fome, sede e fome de Deus. Eu estou com uma sede dele nesses dias. Meu Deus. Uau. Eu disse, Deus, o que eu vivi até agora não há de se comparar com aquilo que eu sei que eu preciso viver. Ele falou para mim, eu estou fazendo uma academia lá, cara, escutando um soaking lá, uma casa de oração de Campinas. Eu estou lá de Chorabadá e Cantará, acho que os caras ficam olhando para o meu lado lá dizendo, aí eu estava ali, cara, aí minha mão estava toda suada. Aí eu olhei assim, aí me levou a um lugar onde eu disse assim, meu Deus, eu já vi pó de ouro nas mãos. Às vezes as pessoas têm pó de ouro nas mãos. Aí eu disse, cara, isso não é nada. Eu disse, como não, Senhor? É a manifestação desse cara. O pó de ouro não há de se comparar. Vocês estão olhando para o pó de ouro na minha cidade. Quando vocês morarem na minha cidade, o ouro vai estar no chão, vocês vão pisar em cima dele. Não se fixe no pó, se fixe em mim, naquilo que eu posso fazer, que é infinitamente mais do que um pó. Ele quer fazer mais do que um pó, mais do que um óleo na mão, mais do que uma pessoa paraplégica andando, mais do que um cego ouvindo, é bom, um cego enxergando, mas ele vai estar ouvindo também, um surdo ouvindo, um mudo falando, um coxo andando. Mais do que isso, Ele quer nos encher de algo sobrenatural. 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 Peso da tua glória. Sobrenatural. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Fique de pé. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito, Espírito, oh, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Diga, Espírito de Deus. Revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua um rio divina que, oh, que as verdades do teu reino reinem em mim. Vem com o peso da tua glória que vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua um rio divina que as verdades, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória que vem com o peso da tua glória que vem com o peso da tua glória que la 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 batiza com teu fogo, batiza com teu fogo. La 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 la. Batiza com teu fogo de novo, batiza com teu fogo de novo.
batiza com teu fogo de novo, derrama do teu fogo que oh, 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 oh. Batiza com teu fogo, batiza com teu fogo, batiza de novo. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua um rio de vida aqui, que as verdades do teu reino reinem em mim. Vem com o peso da tua glória, oh, oh, vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida que as verdades do teu reino reinem em mim. vem com o peso da tua glória aqui. Coloque sua mão no seu coração. Espírito Santo, nessa noite eu te peço humildemente que tu possas estar enchendo a nossa mente e o nosso coração da tua vontade. Cria em nós, Senhor, uma crença e uma obediência na tua voz. Que essa semana nós possamos refletir em nossas vidas o que precisamos fazer, qual atitude precisamos tomar nesses dias para que o óleo comece a escorrer através das nossas vidas. Ó Deus, se eu estava fugindo do meu chamado, se eu estava fugindo da minha responsabilidade, nós nos colocamos diante de Ti e nos oriente a voltar para os caminhos, nos oriente a viver o sobrenatural nesses dias. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que em todo tempo Tu és bom, e sabemos, ó Deus, que em Ti nós encontramos a plenitude de todas as coisas. Então nos responda nesses dias. Leva a nossa mente, o nosso coração a um lugar que nós nunca antes deveríamos ter saído, e que a gente possa viver o sobrenatural e o extraordinário dos céus nesses dias, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê a mão para quem está do seu lado. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus.